Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. O projeto extensionista Astronomia no Sertão foi vencedor do Prêmio LED Luz na Educação 2025, concedido pela Rede Globo e Fundação Roberto Marinho. O objetivo é promover o acesso à ciência, astronomia e tecnologia em comunidades de povos originários. Essa iniciativa conta com o financiamento da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, desenvolvida a partir de uma parceria entre UFMA e IFMA na cidade de Grajaú, a 568 quilômetros de São Luís. Para falar sobre essa iniciativa, esse projeto, o Rádio Opinião de hoje recebe os coordenadores do Astronomia do Sertão. A professora Daniele Gaspar de Souza, que é do curso de Licenciaturas em Ciências Naturais da Universidade Federal do Maranhão, campus Grajaú, e Genilson Martins, que é do curso de Química, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, campus Grajaú. Bom dia, Genilson e Daniele, sejam bem-vindos aqui ao Rádio Opinião. Bom dia a todos. A internet da Daniele está um pouquinho de delay, né? Mas a gente captou aqui, viu, Daniele? Bom, para a gente começar, sobre essa iniciativa ganhadora desse prêmio, né? Qual o significado desse, antes da gente falar da iniciativa, qual o significado de já ser premiado, né? Isso aí, com certeza, vai elevar muito mais, né, o trabalho, né, e também a abrangência desse projeto, não é isso? Tá me ouvindo? Bom dia. Estamos ouvindo você. Você está ouvindo a gente? Estou ouvindo. Daniela, o teu áudio está desligado, não está? É o áudio da Daniela que está desligado? É isso. Está ouvindo? O áudio está saindo, viu, Daniele? Enquanto ela observa aí e vê, né, verifica o áudio dela, que eu acho que liberou agora, dá só um alô, Daniele, bom dia. Bom dia, gente. O áudio estava desligado mesmo. Agora sim. Enfim, fiquem à vontade, né, para falar sobre a premiação e que isso representa para esse projeto. Daniele, pode iniciar. Essa premiação ela vem a culminância de muito trabalho, né? E também é uma realização incrível. É algo que a gente nunca imaginou. É algo que nos deixou muito, muito felizes, nos incentivou ainda mais, saber que a gente está no caminho certo, saber que nosso trabalho está sendo reconhecido. Então, foi algo maravilhoso. Não tenho nem palavras para descrever o tamanho da emoção que foi ganhar essa premiação, da alegria. Maravilha. Genilson, isso aí com certeza vai dinamizar até esse processo todo, né, que vocês colocaram em prática e que tem um objetivo muito bom, né, que é espalhar cada vez mais o conhecimento, não é isso? Enfim, vocês já têm uma dimensão do que isso pode trazer para vocês e para outros projetos também, né, não só o de vocês, como outros também, em termos de visibilidade? Com certeza. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, de falar um pouco do nosso projeto, da premiação. Foi um momento muito emocionante para nós do projeto, a nossa equipe, vencer essa premiação com mais de 2.000 projetos que estavam participando. Eu considero como sendo a maior premiação educacional do país. E a visibilidade também ela é fundamental, porque não é só o prêmio de R$200 mil, mas a gente acaba ganhando visibilidade e a oportunidade também de outras parcerias para que o nosso projeto ele chegue mais longe, ele atinja mais pessoas, e esse é o nosso objetivo. Com essa premiação e com as parcerias que podem surgir, inclusive estávamos em São Luís durante a semana, nessa busca de parcerias para amplificar mais ainda o nosso projeto. O objetivo é adquirir parcerias, comprar mais equipamentos, e assim, tudo que a gente vai realizar no projeto precisa de recurso financeiro. Por isso que essa premiação é tão importante e as parcerias são tão importantes, para que a gente consiga alcançar mais pessoas. As demandas são muito altas, astronomia, robótica, competições de foguetes, não são atividades baratas, elas têm um custo. E nós realizamos em localidades bem afastadas da sede do município, 30 quilômetros, 60 quilômetros.
Então, nós temos um custo financeiro e com essa premiação e com a visibilidade que nós estamos tendo nesse momento, nós vamos conseguir certamente amplificar em 2025, 2026 e atingir um público cada vez maior. Maravilha, que bom, que bom. A gente espera que isso tudo dê certo e que cada vez mais esse projeto, entre outros também, né, tenham cada vez mais abrangência. E por falar em abrangência, vamos falar sobre o projeto propriamente dito, Genilson e Daniele, né? Ele trabalha também com comunidades indígenas, né, e astronomia, juntando duas coisas aí que são instigantes demais, né? Uma diz respeito a esses povos originários, os povos originários, e o outro que é a astronomia, né, que tão antiga, né, quanto os próprios povos originários. Enfim, como isso tudo surgiu, né? Como isso tudo surgiu desde a concepção, né, até a prática? Antes da Daniela responder, eu queria só finalizar a tua pergunta, que eu esqueci de algumas coisas. Você perguntou sobre outros projetos, né? Hoje eu já conheço outras pessoas que já dizem que vão se inscrever também no Prêmio LED. Para quem assistiu o programa, 6 premiados, 3 foram da Bahia. É o estado que mais inscreve projetos nessa premiação. Então, hoje eu já ouço outras pessoas falando, eu vou inscrever o meu projeto também, eu vou voltar para a astronomia, que eu deixei de lado há algum tempo, eu tenho um telescópio, desmontei, mas agora eu vou montar novamente, graças a vocês, né, me empolgaram bastante. Então, isso também é importante para que mais pessoas se sintam inspiradas a fazer também, a executarem projetos educacionais, principalmente para essas comunidades que têm menos acesso à educação. Não só indígenas, nós temos comunidades quilombolas, ribeirinhas, em comunidades muito carentes. Então, isso é muito importante, porque outras pessoas vão ser inspiradas. Elas passam a acreditar, né, que podem ganhar, enfim, que a ideia é uma ideia boa, independente de onde ela esteja, e tendo aquela visão, né, de fazer a inscrição, procurar também, né, outras iniciativas, não só essa do LED, né, tem outras também, para justamente mostrar, né, acreditar, né. E às vezes a gente acha que não é para nós, não, a gente não vai conseguir. Rede Globo, não é difícil demais, mas a gente tem que consegue. Acreditar. Enfim, mas como surgiu esse projeto, né, a concepção desse projeto? Esse projeto, ele surge como divulgação científica a princípio. Ao final de uma disciplina optativa da UFMA, a gente fez um evento como encerramento da disciplina. Colocamos o telescópio, colocamos vários experimentos que os alunos construíram durante a disciplina, e aí a gente abriu para a comunidade, né? Convidou a comunidade para entrar no campus e participar desse grande evento de divulgação científica, de ciência, de economia criativa. A gente vendeu lanche durante o evento, então a gente fez uma grande feira, uma movimentação. E isso teve uma receptividade muito grande pela comunidade, né, do município. E durante esse evento, muita gente ficou impressionada, nunca tinha visto um telescópio, nunca tinha visto aqueles experimentos, nunca tinha acontecido algo do tipo na cidade. E aí as pessoas começaram até a questionar, levem para o sertão, porque sertão são povoados, né, aqui de Grajaú, um pouco mais afastados da sede. E começou que a gente atendeu o convite e começamos a levar esses eventos para os povoados. E a gente recebeu também convites para comunidades indígenas, e a partir do momento que a gente entrou nas comunidades indígenas, a convite para levar esses experimentos, esse conhecimento, a gente começou a ver as demandas que surgiam, né, o interesse das pessoas, e aí a gente começou a fazer outros experimentos, outras atividades, além da divulgação científica. Então, veio a robótica, veio os foguetes, e continuamos com a astronomia, então começou a crescer o projeto já tem um pouco mais de 6 anos, né, então o projeto só cresceu, teve uma repercussão muito boa aqui em Grajaú, e a gente também começou a receber convites de outras cidades. Então a gente já foi também para outras cidades, levando tudo nossas atividades que a gente desenvolve nesse projeto. Maravilha, maravilha. Esse aspecto de ser em localidades um pouco mais remotas, né, afastadas dos grandes centros, facilita também essa observação, né? A gente sabe que a questão da luminosidade dentro das cidades, ela atrapalha a observação, né? A coisa de ter mais visibilidade, né, do céu, enfim, fazer essas observações nessas comunidades, ela melhora bastante, né? Como foi esse aspecto também para o próprio registro, né, das atividades que vocês desenvolveram?
as pessoas percebem logo isso, né, que a poluição luminosa nas regiões mais afastadas, nessas comunidades, ela é bem menor. Então, por isso também as pessoas falaram isso para a gente, no sertão, a gente é de São Luís, então a gente sabe que nas capitais é muito complicado de ver, né, a poluição luminosa atrapalha muito, e a gente indo para o sertão, como eles chamam aqui, como os povoados, fica muito bem, né, muito bom de visualizar, de fazer observação astronômica. E a partir daí a gente começou a entender o quanto seria interessante fazer esses eventos nessas comunidades que é tão remoto e que a ciência praticamente não chega, né? E também o que nos motiva é a receptividade das pessoas, o encantamento que as pessoas sentem ao ver o telescópio, a conhecer um pouco mais de ciência, a ver um experimento, a entender algum conceito, por que as coisas acontecem do jeito que acontece na natureza, e elas conseguirem compreender o que está por trás disso, a explicação científica, porquê dessas coisas, isso deixa a gente muito satisfeito. A surpresa que então isso alimenta a nossa vontade de fazer também. Maravilha, maravilha. Genilson, o fato, né, de ter ali, como a Daniele já mencionou, de um telescópio, aquilo ali já mexe com o nosso imaginário, né, coisa de imaginar o céu, espaço e coisas do tipo. E esse impacto, com certeza, é muito de curiosidade, é primordial, que leva as pessoas, né, a ter logo esse contato e ser um contato bom, positivo. Enfim, quais as metas desse projeto? São 6 anos, não é isso? Então, de continuidade e, enfim, de uma maior complexidade até, né, na continuidade desse projeto e os desdobramentos dele. Eu lembro que nos nossos primeiros eventos, nós estávamos num povoado aqui em Grajaú, acho que a 60 quilômetros, povoado Alto Brasil, e uma criança falou assim, Daniela me corrige se não for dessa forma, a lua estava encoberta e a professora Daniele descobriu ela para nós. Eu acho que foi assim, né, Daniele? A lua estava coberta e a professora descobriu ela para nós. Porque era uma noite muito nublada, então de repente a lua aparece e elas começam a observar no telescópio. E uma coisa bem interessante, antes de eu responder a pergunta, um outro momento, 3 crianças conversando, depois do evento. Aí uma diz assim, quando eu crescer eu vou estudar no IFMA. A outra diz, quando eu crescer eu vou estudar na UFMA. Aí surge uma terceira criança. Segunda-feira eu vou para o IFMA, terça-feira eu vou para a UFMA, quarta-feira eu vou... Esse projeto, ele aproxima as crianças, os adolescentes da universidade, do Instituto Federal. Eles passam a conhecer as instituições através do projeto. Isso é muito importante. Quando que uma criança ia dizer, eu quero estudar naquela instituição, naquele lugar onde eles olham a Lua? Então, através do Astronomia no Sertão, a gente consegue impactar a vida dessas crianças e mudar a perspectiva de vida delas, né? Então, é muito importante. Hoje, nós já pensamos, né, futuramente, em levar para mais aldeias indígenas. Tem aldeia indígena aqui a 80 quilômetros de distância, que o acesso é muito ruim. 80 quilômetros que a gente vai gastar aí cerca de 3 horas para chegar lá. Então, o nosso objetivo é chegar cada vez mais longe. Por isso que as parcerias são importantes. A gente adquirir um veículo próprio, uma van, por exemplo, para levar os equipamentos para essas localidades, porque realmente a astronomia ela tem esse poder de encantar as crianças. E, ao mesmo tempo, em relação à complexidade, a gente pretende inserir cada vez mais atividades. Nós começamos com a astronomia, depois inserimos robótica, competição de foguetes. Nós já estamos planejando aqui inserir esses alunos numa atividade muito bacana que tem na NASA, que é o caça a asteroides. As crianças e os adolescentes eles ficam analisando imagens da NASA e ver se naquelas imagens tem algum asteroide ali no meio se movimentando. E as próprias crianças e os adultos que encontram o asteroide, elas nomeiam aquele objeto. Então, isso seria muito interessante e seria um passo a mais no nosso projeto. A gente gosta sempre de modificar, de incluir outras coisas, outras atividades, para empolgar esses meninos. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. Inclusive, eu já queria emendar, você já mencionou também essa questão de estrutura, é preciso estrutura, né? Claro, né? Principalmente numa atividade dessa que envolve tecnologia, né? Equipamentos, enfim, e as parcerias, né? Como você bem mencionou. E não tem como deixar de mencionar, claro, a questão de ter ali
a FAPEMA, né, como uma financiadora, fomentadora justamente de projetos como esse. Eu queria que vocês falassem justamente sobre isso, né, como foi para vocês, enfim, essa experiência e como a FAPEMA atendeu vocês justamente nessas necessidades. Eu vou só complementando um pouquinho a fala do Genilson anteriormente, o Genilson já responde sobre a FAPEMA. Também tem um desdobramento da parte desse projeto, que é da geração de renda para comunidades indígenas. A gente tem uma atividade chamada Astrocamping, que a gente promove acampamentos nas aldeias. Esse é um desdobramento do projeto, viu? A gente acampa com pessoas de fora, com turistas que vêm, a gente cria toda uma programação e esses turistas vêm acampar e têm a oportunidade de conhecer uma cultura indígena e também de fazer uma observação astronômica num lugar sem poluição luminosa, com a poluição luminosa mínima mesmo. E a gente já começou a fazer esse tipo de atividade e toda a renda que é gerada por essa atividade fica para a comunidade indígena. Então, esse é um dos desdobramentos do projeto, que gera renda, além de levar conhecimento para essa comunidade, também tem gerado renda. Maravilha. Genilson? Sim, em 2019 foi a primeira vez que a gente conseguiu o recurso da FAPEMA, através dos editais. Então, todas as vezes que a gente teve esse apoio da FAPEMA, que temos até hoje, foram através dos editais. Então, a gente vai lá, submete o projeto e consegue recurso. 2019, por exemplo, edital Geração Ciência, 4 bolsistas, mais recurso financeiro. A gente comprou tablet, uma câmera fotográfica, tripé. Depois vem 2022, a FAPEMA ela libera um edital chamado Geração Ciência Robótica. E, novamente, a gente submete mais bolsa para aluno, material. Inclusive, a FAPEMA financiou a minha ida para Portugal para passar um mês no Instituto Politécnico do Porto, fazendo um curso de robótica, que foi aí que a gente começou a trazer robótica para dentro do nosso projeto, né? Então, o investimento aí é alto, porque passar um mês em Portugal não é barato. E quando a gente retorna, mais recurso financeiro, então são recursos que a gente vai somando e vai dando para comprar as coisas para o nosso projeto. E, novamente, agora, em 2024, já um outro colega, o professor João Bandeira, que também faz parte como colaborador do nosso projeto, submete, através do edital, o edital de extensão da FAPEMA, onde nós compramos uma impressora 3D, compramos kits de robótica e compramos materiais para lançamento de foguetes. Então, a FAPEMA, em toda essa nossa trajetória, financiou o nosso projeto através dos editais e é fundamental a parceria da FAPEMA. Inclusive, estivemos conversando com o Nordman, com o diretor científico, na última semana, e uma conversa muito proveitosa, já nos garantiu apoio novamente para que nós levemos estudantes indígenas para competir no Rio de Janeiro. Nós levamos ano passado 9 estudantes indígenas e a ideia é que esse ano a gente leve novamente, para que esses meninos, essas meninas da aldeia também tenham as mesmas oportunidades que os nossos alunos da cidade tenham. Eu gostaria também de mencionar, é importante, a parceria do MCTI em 2023. Nós conseguimos um recurso financeiro através da iniciativa do reitor Carlos César, reitor do Instituto Federal do Maranhão, apresentou o projeto ao MCTI e lá eles liberaram recurso financeiro para compra de telescópios, binóculos, óculos de realidade virtual, bolsas. E foi um momento muito importante para que o nosso projeto alavancasse em 2023 com o apoio do MCTI. A gente não consegue andar sozinhos, a gente precisa de pessoas, de instituições, para que o nosso projeto ele avance. E que outros projetos, né, tomem vocês como uma inspiração e levem, né, a essas entidades fomentadoras, né, entre outras também instituições, cada vez mais ciência e cada vez mais atitudes como essa, né, que a gente está vendo a repercussão. Olha a repercussão desse projeto, né? Quanto de informação está sendo levada às pessoas sobre essa iniciativa que está de parabéns. Não só vocês, né? Todos que estão envolvidos nisso também. Bom, eu acabei de receber aqui os professores Daniele Gaspar, que é da Universidade Federal do Maranhão, e também o Genilson Martins, que é do IFMA. Eles falaram sobre o projeto extensionista Astronomia no Sertão, foi vencedor aí do Prêmio LED Luz na Educação 2025. Professores, parabéns e continue com esse projeto maravilhoso, tá?
Um bom dia e muito obrigado pelas informações aqui no Rádio Opinião. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Convido a seguir nossas redes, viu? Astronomia, _nu, _sertão. Conheça o nosso trabalho lá, nas nossas redes está tudo mais detalhado. Maravilha. Muito obrigado. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Eu, Mara Nogueira, aqui com você. A gente só volta agora, a gente junto, né, no Jornal Rádio Universidade, só na segunda-feira. Feriadão aí, maravilhoso, Dia do Trabalhador. Parabéns a você, trabalhador, né? Já logo adiantando. E, enfim, o seu dia é amanhã, na verdade é todo dia, né? Mas amanhã tem uma folguinha, né, para alguns. E vamos que vamos, tá? Segunda-feira a gente está aqui de volta. Mara Nogueira assume agora a sessão das 8, muita música boa para você. Até lá. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br.